LSD na rua, nesse tempo, começou a se criar uma associação de que o LSD era o responsável, por exemplo, pelos ideais antigovernamentais, ele estava causando rebeldia na população, alguma coisa estava acontecendo e o LSD possivelmente era o culpado. E, em 1970, então, o governo estadunidense acabou classificando o LSD na categoria Schedule I. Então, existe uma categoria sobre substâncias psicotrópicas, digamos, da mais branda até a mais perigosa, e Schedule I é a mais alta que tem. Ela se refere a substâncias que não possuem uso medicinal comprovado, nem seguro, e que têm um alto potencial de abuso. E com isso, existia uma necessidade de se obter diversas licenças, diversas restrições para se conseguir realizar pesquisas com LSD. E foi aí que as pesquisas começaram a decair. E isso durou cerca de 40 anos, foram muito tempo assim, com essa dificuldade em se desenvolver pesquisas com LSD. Nos últimos anos, já no século XXI, então tem surgido um reinteresse, né, em se pesquisar essas substâncias. Alguns estudos, por exemplo, na Suíça, onde ele foi pesquisado, foram conseguindo algumas licenças. Isso foi abrindo algumas portas. E esse retorno dos psicodélicos para a pesquisa científica caracteriza esse período como a renascença psicodélica. Então aqui eu trouxe um gráfico que demonstra a variação do número de publicações anuais sobre LSD a partir de 1950. Então aqui, né, temos como ver um pico, ali mais ou menos na década de 60, de 70, quando, né, foi classificado o LSD como uma substância ilícita, as pesquisas decaíram e agora está começando a ter um aumento de novo. Bom, então, qual é o papel, né? Qual é o interesse do LSD no meio científico? Ainda existe esse interesse em se pesquisar as propriedades terapêuticas do LSD na psiquiatria, mas uma questão que está intrigando muitos pesquisadores atualmente é de como que o LSD atua no cérebro para poder provocar os efeitos alucinógenos característicos da experiência psicodélica, por exemplo. Então, existe um interesse em se investigar os correlatos neurais da experiência psicodélica em vivo, isso graças ao avanço das técnicas de neuroimagem, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas aqui é só uma figura representativa, né, para mostrar como seria uma máquina de ressonância magnética, em que a pessoa se deita e ali ela tem tanto a estrutura quanto a atividade cerebral mapeada. Então, além disso também, o LSD é uma ferramenta interessante na investigação das bases neurobiológicas da consciência, por conta das alterações que ele provoca. Também se tem interesse em pesquisar a ativação de estruturas específicas. Então, quais estruturas estão mais ativas durante o estado psicodélico induzido por LSD? Qual é o papel que essas estruturas elas exercem nessa experiência? Como elas auxiliam na criação desses efeitos, né? Então, aqui também, como eu falei, aplicação terapêutica na psiquiatria. Então, são esses um dos usos que o LSD tem na ciência atualmente. Então, aqui, como eu falei, sobre as técnicas de neuroimagem, né, que é uma forma não invasiva de se investigar a atividade cerebral em vivo em seres humanos. Então, existem esses dois tipos principais, que é a imagem de ressonância magnética funcional, fMRI, ou a magnetoencefalografia, a MEG. Na fMRI, a gente tem dois subtipos, imagem dependente do nível de oxigênio no sangue, BOLD, ou rotulagem de rotação arterial, ASR. São os dois tipos principais que mais apareceram nos estudos. E esses dois subtipos, eles basicamente detectam alterações na atividade cerebral através do fluxo sanguíneo cerebral. E a magnetoencefalografia, por outro lado, ela detecta a atividade cerebral através da medição de campos magnéticos gerados por sinais elétricos neuronais. Então, principalmente pelo potencial de ação que ocorre dentro dos neurônios, gera uma atividade elétrica, gera um campo magnético e a MEG consegue detectar essas alterações. Então, utilizam a neuroimagem, mas o que exatamente eles querem medir? Uma forma de medir a atividade cerebral é através de medidas de conectividade. E por que isso é interessante? Porque o cérebro, ele é um órgão que funciona de uma forma muito integrada. Então, existem ali diversos componentes, diversas estruturas que elas se comunicam o tempo todo para conseguir criar determinados efeitos. Então, investigar estruturas isoladas talvez não diga muita coisa, mas quando você aplica medidas de conectividade, isso pode dizer alguma coisa interessante a respeito do funcionamento cerebral. Então, a conectividade funcional é uma dessas medidas. Ela indica a ativação sincronizada entre componentes cerebrais
que podem ou não estar anatomicamente conectados. Então, não é a conectividade estrutural que eles estão investigando ali. Então, se temos, por exemplo, duas estruturas que estão ativas ao mesmo tempo, com uma correlação entre a atividade delas, isso provavelmente indica que elas estão funcionalmente conectadas. Na conectividade efetiva já existe esse componente estrutural. Então, ele indica a influência que grupos neuronais anatomicamente conectados exercem um sobre o outro. Então, eu tenho uma estrutura A, existem projeções neuronais sendo enviadas para uma estrutura B, e a influência, né, o número de projeções, a frequência dos potenciais de ação que está sendo enviado para essa estrutura é uma medida de conectividade. E a estrutura B também pode enviar projeções para a estrutura A, e não necessariamente a medida de conectividade de uma para a outra vai ser a mesma, pode existir uma diferença. E a conectividade cerebral global, que indica a conectividade funcional de um componente cerebral com o restante do encéfalo. Então, nessa medida, os pesquisadores eles pegam uma estrutura específica e eles analisam como que ele está se conectando com o restante do encéfalo de forma geral. Então, aqui, além, né, do número de estudos empíricos, também existe a proposta de modelos teóricos que buscam explicar como o LSD afeta a atividade cerebral. Aqui eu só vou apresentar eles brevemente e depois eu vou explicar ele melhor durante os resultados e discussões, que vai fazer mais sentido. Então, os principais em ordem cronológica. O circuito córtico estriado tálamo cortical, proposto em 2001, ele, de forma geral, propõe que o LSD afeta a transmissão de informações do tálamo ao córtex. A hipótese do cérebro entrópico, de 2014, propõe que o LSD induz um estado cerebral de consciência expandida devido ao aumento da entropia cerebral. E o modelo Rebus e cérebro anárquico propõe que o LSD desestabiliza a hierarquia entre os componentes cerebrais durante o processamento de informações. Então, depois eu vou voltar nesses modelos e explicar melhor. Então, tendo em vista esse aumento no interesse em estudar o LSD, o número de estudos vem crescendo. O objetivo desses estudos propôs a identificar as principais alterações neurobiológicas ocasionadas pelo uso agudo de LSD em humanos e compreender como essas alterações contribuem para a produção dos efeitos alucinógenos característicos desse composto. Então, a parte de métodos. Então, o meu estudo ele foi uma revisão sistemática, então foi uma pesquisa bibliográfica, não existe nenhuma pesquisa minha empírica envolvida nesses resultados. As bases de dados, a coleta, né, de dados foram feitas nas bases Web of Science e Scopus. O intervalo de tempo para que o estudo fosse incluído tinha que ser entre janeiro de 2012 a outubro de 2022. Os termos de busca eu coloquei, né, em inglês para ser mais abrangente, mas, né, a tradução deles seria dietilamida do ácido lisérgico e cérebro ou neuro e conectividade. Então, a gente fez uma triagem em duas etapas. Então, na primeira etapa, eu li o título, o resumo e as palavras-chave de todos os artigos identificados nas bases de dados, e os artigos que claramente não atendiam aos critérios de inclusão, eles já foram retirados da segunda etapa. Na segunda etapa de triagem, então, foi lida a introdução, a metodologia e os principais resultados. E também os estudos em que não atendiam, que estavam dentro dos critérios de exclusão, já foram excluídos. O restante, todos os artigos foram lidos por completo. Nos critérios de inclusão, então, eu tinha tipo de publicação, necessariamente tinha que ser uma pesquisa empírica e revisada por pares. O objetivo do estudo tinha que estar relacionado com algum efeito na alteração neurobiológico do LSD, então, se era um estudo com foco, por exemplo, psicológico, os efeitos psicológicos não foram incluídos. O período de publicação, né, que eu já falei ali em cima, e o idioma tinha que ser necessariamente português, inglês ou espanhol, mas todos eles eram em inglês. E os critérios de exclusão, então, incluíam o uso de animais não humanos, então estudos feitos em roedores, por exemplo, não foram incluídos, e também os métodos. Então, aqueles estudos, por exemplo, que apresentaram a falta de poder estatístico para sustentar as próprias conclusões do estudo foram retiradas, ou quando o delineamento dos métodos do estudo, eles não condiziam com o objetivo dessa revisão. Depois que os artigos então foram identificados, eles foram organizados por autor, ano de publicação, objetivo do estudo, tamanho amostral, dose administrada, técnica de neuroimagem utilizada e principais resultados. Então aqui eu montei um fluxograma mostrando basicamente como se deu o processo, né, de identificação dos artigos. Então, né, juntando os artigos identificados nas duas bases, eu identifiquei um total de 106 artigos. Desses 106, 22 eram duplicados, então já foram excluídos, sobraram 84.
Dos 84, 58 não atenderam aos critérios de inclusão, também foram retirados, sobraram 26. Desses 26, 6 estavam dentro dos critérios de exclusão, perdão, e também foram retirados. Então, sobrou um total de 20 artigos. Então, né, aqui, como eu tinha comentado, de 106 artigos no total foram incluídos 20 nessa revisão. Todos eles foram publicados a partir de 2016. Por mais que o meu intervalo fosse a partir de 2012, isso foi muito interessante, porque mostra que é um campo bem recente. Nos estudos, a dose administrada de LSD, em 14 estudos, foram 75 microgramas administração intravenosa. Em 5 estudos, a administração foi via oral de 100 microgramas. E em um estudo, foi feita uma administração de 13 microgramas sublingual. O tamanho amostral dos estudos variaram entre 10 e 25 participantes, todos eles eram de jovens adultos acima de 21 anos. O desenho experimental dos estudos, em 100% dos casos, foram de placebo controlado, então as condições controladas no laboratório com placebo. E todos os estudos também identificaram alterações neurobiológicas significativas induzidas por LSD. Então agora eu começo a parte de resultados e discussões e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas específicas. Então, começando pela parte de processamento visual, o que foi encontrado? Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, do córtex visual, que fica nessa região posterior do cérebro, no lobo occipital, que ele foi amplamente investigado por conta do caráter alucinógeno do LSD. Então, o que os estudos encontraram, de forma geral, foi um aumento da conectividade do córtex visual e de redes visuais com outras regiões cerebrais. Também foi encontrado aumento do fluxo sanguíneo para o córtex visual, diminuição das oscilações alfa no córtex visual, e esses 3 parâmetros se correlacionaram com taxas de alucinação visual. Então, aqui, né, eu trouxe um gráfico do estudo do Carl Hartz. Aqui, esse gráfico, ele mostra, né, essas cores, elas indicam o fluxo sanguíneo cerebral. As cores mais amarelas, elas indicam um fluxo sanguíneo maior e a cor preta indica um fluxo sanguíneo menor. Isso aqui, então, seria o fluxo sanguíneo cerebral na condição de placebo. Aqui tem o fluxo sanguíneo cerebral na condição do LSD. E eu não sei se está muito ruim de enxergar, mas quando eles fizeram esse gráfico que diferenciava o placebo do LSD, a região em que teve uma diferença foi exatamente a região do lobo occipital, onde está o córtex visual, que é responsável pelo processamento visual. Então, isso demonstra que existe um aumento no fluxo sanguíneo cerebral na condição de LSD em relação ao placebo. E aqui eles fizeram um gráfico de correlação, então quanto maior o fluxo sanguíneo cerebral, maior foi as taxas de alucinações visuais relatadas pelos participantes. E aqui nesse outro gráfico, o que eles estão analisando é a conectividade do córtex visual com o restante do cérebro. Então, na condição de placebo, essas regiões estavam sendo ativas do córtex visual, tudo bem. E aí, na condição de LSD, todas essas regiões mostraram ativação. Então, a gente pode ver que existe um aumento significativo do número de regiões envolvidas com o processamento visual durante o uso de LSD. E aqui, da mesma forma, também existe um gráfico de correlação. Então, quanto maior a conectividade do córtex visual com outras regiões cerebrais, maior foram as taxas de alucinações visuais relatadas pelos participantes. Bom, sobre redes neurais. Diversas redes neurais foram investigadas nos estudos e o objetivo inicial de poder falar de todas elas não foi atendido porque foram muitas, então eu estou falando de redes neurais de uma forma geral. Redes neurais, então, elas são formadas então, por diferentes componentes espacialmente distintos que se comunicam e acabam e criam uma atividade em conjunto. Então, as redes neurais elas são formadas por estruturas que trabalham em conjunto para uma determinada função. Aqui, o que foi encontrado, de forma geral, a diminuição da conectividade dentro das redes neurais. Então, se nós temos aqui 3 componentes se conectando de forma a criar uma rede, foi encontrada uma diminuição na conectividade entre esses componentes. E a esse fenômeno, os autores deram o nome de desintegração. Também aconteceu, vários estudos encontraram, então eu destaquei aqui, desintegração da rede de modo padrão. Coloquei separado porque foi um resultado replicado por diversos estudos. E a rede de modo padrão, ela é bem envolvida com a experiência psicodélica. E ela está aqui. Então,
Esses dois componentes em amarelo, eles estão representando a rede de modo padrão. Aqui, esse gráfico, como eu falei, essas partes em amarelo estão demonstrando os componentes que compõem uma rede neural. E essa coloração em azul ou em verde está demonstrando as áreas que apresentaram diminuição da conectividade. Então, como está dizendo ali o resultado, uma desintegração dessas redes por conta dessa diminuição da conectividade entre os componentes de uma rede. Por outro lado, enquanto teve uma diminuição dentro das redes neurais, né, diminuição da conectividade, entre redes normalmente distintas, ocorreu um aumento da conectividade. Então, ocorreu uma diminuição da segregação de diferentes redes neurais. E também ocorreu um aumento da conectividade entre redes neurais e estruturas Ruby. Estruturas Ruby, elas são estruturas que possuem diversas conexões com outras estruturas e por isso elas são importantes na integração e no processamento de diferentes informações. Então, aqui nesse gráfico, né, no estudo de Tagliazucchi, eles encontraram, né, um aumento, né, da conectividade entre redes e essas estruturas Ruby. Então, aqui, por exemplo, eu vou falar dessa que está mais perto. Aqui, em azul, ele está demonstrando a região do tálamo. E aqui, essas regiões em vermelho, está demonstrando as regiões em que apresentaram um aumento da conectividade com o tálamo no estado induzido por LSD. E eu acho que está um pouco ruim de ver, mas existem uns contornos aqui um em azul, aqui um em verde, que está demonstrando a localização de algumas redes neurais. E a gente pode ver, por exemplo, que nessa região que está em vermelho, ela está se sobrepondo, por exemplo, à rede sensório-motora. Aqui nessa região em vermelho está se sobrepondo à rede auditiva, e aqui nessas regiões posteriores está se sobrepondo à rede visual lateral e medial. Então, isso demonstra, então, um aumento, né, da conectividade entre diferentes redes neurais e essas estruturas Ruby importantes para processamento e integração de informações. Tá, agora eu vou discutir um pouco daqueles modelos teóricos que eu falei para vocês em relação a alguns resultados. Primeiro que eu vou falar é o modelo, a hipótese do cérebro entrópico. Então, a entropia é usada como uma medida de organização de determinado funcionamento de um sistema. E eu tenho sempre cautela na hora de usar o termo organização, porque não significa, por exemplo, que o estado cerebral de alta entropia esteja completamente desorganizado, mas significa que, por exemplo, o funcionamento dele está mais flexível, então os componentes eles possuem uma liberdade a mais para poder se conectar e funcionar de uma forma diferente de um estado cerebral de baixa entropia, por exemplo, onde o funcionamento é mais rígido, mais definido e não se modifica tanto. Então, o que é proposto? É proposto que existe uma linha de transição entre estados cerebrais de alta entropia e de baixa entropia. E exatamente no meio desse estado de transição existe um ponto de equilíbrio chamado de criticalidade. E também é proposto que a nossa consciência no estado normal de consciência, então aqui todos nós acordados no estado normal, a nossa consciência ela se situa exatamente aqui, logo abaixo da criticalidade. E aí, o que os autores propuseram? Que os psicodélicos, né, o LSD, ele empurra nosso estado de consciência para mais próximo da criticalidade. Então, ele vem em direção a um estado de maior entropia, de maior desordem e de maior flexibilidade. Então, de forma geral, é mais ou menos isso que essa figura está mostrando. E alguns estudos, então, conseguiram, né, demonstrar, sim, a existência desse aumento da entropia entre diferentes componentes cerebrais. Então, esse estudo, né, do Lebedev, ele conseguiu demonstrar um aumento da entropia cerebral de forma global no cérebro. Então, como eu falei, não foram estruturas específicas, mas isso aconteceu de forma global. Aqui nessa figura, ele identificou o aumento da entropia em 11 redes de 17 redes que ele investigou. Então aqui, né, mostrando basicamente esses quadradinhos brancos, eles estão mostrando a localização das redes neurais em que houve um aumento da entropia, e aqui esse outro mapa está mostrando as regiões em vermelho, também demonstrando onde que esse aumento da entropia foi identificado. E uma medida indireta de aumento de entropia que um outro estudo encontrou foi aumento da dimensão fractal da atividade cerebral. Dimensão fractal foi um conceito que foi retirado da física, em que eles diziam que um sistema que se movimenta em direção à criticalidade tende a assumir uma estrutura mais fractal.
Então, se nós temos um aumento da dimensão fractal, significa que o nosso sistema está se movendo em direção à criticalidade, logo em direção a um estado mais entrópico, como propunha essa hipótese. O segundo modelo que eu vou discutir para vocês, que eu acho que é o pior, é o modelo Rebus e o cérebro anárquico. Então, para entender esse modelo, primeiro a gente precisa ter uma noção de que existe uma proposta, né, de que existem níveis de hierarquia de processamento cerebral. Então, por exemplo, a gente recebe os estímulos sensoriais, eles passam por níveis mais baixos na hierarquia de processamento e esse processamento ele vai subindo nos níveis hierárquicos. E quanto mais alta, né, for uma estrutura, quanto mais alta na hierarquia for uma estrutura, maior, digamos, é a capacidade de processamento fino que ela tem e também maior é a influência que ela tem sobre as regiões de baixo nível hierárquico, né? E aí, o que é proposto a respeito da nossa percepção? Então, se propõe que o nosso cérebro, ele não é, por exemplo, um mero órgão que simplesmente recebe as informações do ambiente e só interpreta o que está acontecendo de forma passiva. Se propõe que ele tem uma influência na forma como a gente percebe as coisas. Então, digamos que existam pressupostos estabelecidos já no nosso sistema nervoso, principalmente baseado em experiências prévias que nós tivemos. Então, existe esse pressuposto estabelecido do sistema nervoso, esperando, digamos assim, como que um estímulo sensorial deveria ser. E aí existe o estímulo real que está chegando. Então, esse estímulo real, junto com esse pressuposto, digamos que existe ali um cálculo entre o que está acontecendo. E a nossa percepção, na verdade, ela é o resultado entre os nossos pressupostos cerebrais previamente estabelecidos e o estímulo sensorial que está chegando. Então, aqui como eu falei, então chega o estímulo sensorial, existe o estímulo verdadeiro, né? O que se espera, eles são processados e vão subindo no nível da hierarquia até resultar na nossa percepção. E o que é proposto? É proposto, então, que o LSD, ele desintegra com esse funcionamento hierárquico. É proposto, então, que esses, digamos, pressupostos pré-estabelecidos, existentes por estruturas altamente hierárquicas, elas não existem mais durante o estado de LSD. Então aqui, por exemplo, a gente tem, né, como eu falei, uma estrutura altamente hierárquica, né, tem essa seta grande, ela demonstra que ela tem uma grande influência sobre as estruturas de baixo nível hierárquico, enquanto que uma estrutura de baixo nível hierárquico não tem muita influência sobre as decisões ou o processamento de estruturas altamente hierárquicas. E isso faz, por exemplo, com que a nossa percepção ela seja uma coisa um pouco mais rígida. Então aqui é como se fosse uma bola caindo numa superfície maciça. Não vai alterar muito. E aqui, com o LSD, essa hierarquia não existe mais. Então as regiões de processamento sensorial mais inferiores na hierarquia, elas começam a ter interferência nas estruturas de alto nível hierárquico. E isso faz com que a nossa percepção ela se torne mais flexível. Então, por exemplo, é muito comum usuários de LSD, por exemplo, ficarem encantados, sei lá, nossa, a parede do meu quarto ficou tão mais brilhante, tão mais colorida. Mas, então, durante o nosso estado normal, nós já temos um pressuposto cerebral de que, aquilo é uma parede, não é grande coisa. Mas, quando você tira esse pressuposto estabelecido, essa ideia racional de que aquilo é uma parede, de repente, aquele estímulo sensorial daquele azul se torna muito mais vívido, muito mais interessante, por exemplo. Então, essa é a proposta para como o LSD pode alterar a nossa percepção sensorial. E aqui, então, também consegui encontrar um estudo que conseguiu analisar essa hierarquia cerebral. E é bem recente, é um estudo do ano passado, quase não peguei ele. E ele conseguiu, então, encontrar uma diminuição da hierarquia entre os córtices unimodal e transmodal. Pelo que eu pesquisei, córtices unimodal e transmodal eram nomenclaturas para diferenciar regiões corticais distintas, tanto em termos de hierarquia e funcionamento e estrutura. E também esse estudo encontrou uma redução da diferenciação funcional entre redes neurais hierarquicamente distintas. Então, por exemplo, nós temos a rede de modo padrão, que é uma rede associativa de alto nível hierárquico de processamento, e nós temos as redes sensoriais, que são de baixo nível hierárquico. E essa diferenciação, ela não existiu mais. Então, a influência que uma tem sobre a outra começou a se iguala, digamos assim. Então, digamos que esses resultados, eles são indicativos muito interessantes
que corroboram esses modelos que são bem mais recentes. O último esquema, o último modelo teórico que eu vou discutir com vocês é o modelo do circuito córtico-tálamo, estriado tálamo-cortical, também conhecido de forma mais informal como modelo do filtro talâmico. Aqui eu vou explicar ele de forma mais didática, para ficar mais entendível, e depois eu vou mostrar uma estrutura mais chata que mostra ele melhor. Então, o que é proposto com esse modelo a respeito da nossa percepção? Esse modelo ele se foca bastante no tálamo. Então, o tálamo ele é uma estrutura presente, né, na região central do nosso encéfalo. Então, aqui, né, de forma esquemática, demonstrando onde ficaria a localização do tálamo. E ele é uma estrutura muito importante no processamento sensorial, porque todas as nossas vias sensoriais, com exceção do olfato, passam pelo tálamo, fazem sinapses no tálamo, são pré-processadas antes de serem enviadas para os seus córtices específicos de processamento. Então, por exemplo, aqui está chegando uma quantidade de informação sensorial, e aí passou pelo tálamo, foi processada, de repente as informações visuais são mandadas para o córtex visual, as informações auditivas para o córtex auditivo, e assim por diante. E isso vai resultar na nossa percepção normal. E eu falei também do modelo do nome filtro. Por que chamam às vezes o tálamo de filtro? Porque é proposto, por exemplo, que como os estímulos sensoriais eles passam pelo tálamo antes de serem enviados para o córtex, é como se, quando eles são enviados para o córtex, eles já estão em uma forma mais fina, mais específica, porque eles já foram pré-processados. Então, existe, digamos, uma diferença entre o estímulo sensorial que chega no córtex e o estímulo sensorial que está chegando por aqui. Então, é como se o tálamo literalmente filtrasse esses estímulos sensoriais. E até, por exemplo, quando a gente, por exemplo, eu estou lendo um livro e está tocando música, mas eu não estou prestando atenção naquela música. O estímulo sensorial, auditivo, está chegando em mim, mas eu não estou prestando atenção, porque o tálamo ele tem também esse papel de, por exemplo, de filtrar justamente aquele estímulo irrelevante para aquele momento, naquela atividade específica. Aqui eu coloquei essa imagem só porque esse receptor 5-HT2A, ou receptor de serotonina 2A, se pensa que ele é o principal receptor envolvido com os efeitos alucinógenos do LSD. Aí, ok, esse então é o que aconteceria no estado normal. E aí, o que se propõe para o LSD? Se propõe que o LSD, então, ele altera essa capacidade do tálamo de filtrar os estímulos. E dessa forma, então, todos os estímulos que estão chegando, eles não passam por esse pré-processamento. Todos eles vão ser enviados para o córtex, então. É como se ocorresse um envio excessivo, uma inundação de informação sensorial para o córtex. E esse excesso de estímulo é maior do que, digamos, o córtex está acostumado a processar. E isso, por exemplo, poderia ocasionar, então, a percepção alterada que nós temos durante o uso de LSD, porque está chegando muito mais estímulos do que o córtex comumente processa. Então aqui esse esquema é para só demonstrar um pouco mais de forma mais específica o que está acontecendo. Então eu vou passar por essa figura assim de forma bem objetiva. Então aqui chega o estímulo sensorial, o tálamo então ele envia projeções glutamatérgicas, né, excitatórias para o córtex sensorial. Aqui a informação vai ser processada no córtex. Aí aqui o córtex vai enviar em resposta projeções excitatórias para o corpo estriado ventral. O corpo estriado ventral, então, ele vai receber então, né, esse input e ele vai enviar projeções inibitórias para uma estrutura chamada globo pálido, que por sua vez envia projeções inibitórias para o tálamo. E isso então regula, né, a atividade talâmica em um circuito de feedback negativo. E o que acontece com o LSD? Aqui, né, onde está demonstrando essa coisinha amarela, é onde estaria, por exemplo, representado o receptor de serotonina 2A, que eu falei no slide anterior. Então, quando o LSD se liga nesse receptor de serotonina em regiões corticais, isso causa um aumento no envio de projeções excitatórias para o estriado ventral. Quando o corpo estriado ele recebe esse excesso de projeções excitatórias, ele acaba enviando mais projeções inibitórias para o globo pálido. Com o globo pálido recebendo mais informações inibitórias, ele acaba inibindo sua atividade. E essa projeção inibitória que deveria ser enviada para o tálamo não vai acontecer, porque o globo pálido está inibido. Sem esse controle inibitório, em resposta, o tálamo envia um excesso de informações sensoriais para o córtex, como eu tinha comentado no slide anterior. E sobre o tálamo, então, né, o que foi encontrada
de fato, então, um aumento na conectividade talâmica com diversas estruturas corticais, subcorticais e com redes neurais. Foi encontrado também alterações na conectividade efetiva, que é o que eu comentei, que tem o componente estrutural, de estruturas do circuito córtico-estriado tálamo-cortical. Então, um estudo, ele encontrou uma diminuição, por exemplo, da conectividade efetiva do corpo estriado para o tálamo, né? Então, foi o objetivo do estudo de investigar. Mas o interessante é que esse estudo ele não encontrou uma dependência da ativação daquele receptor de serotonina 2A que eu comentei. Então, isso corrobora parcialmente o modelo. Então, existe, né, uma diminuição da influência do estriado sobre o tálamo, mas não é dependente da ativação do receptor de serotonina 2A. Então, é interessante uma possível investigação futura. Também foi encontrado aumento da conectividade talâmica com córtices sensoriais e diminuição da conectividade talâmica com os córtices associativos. Aqui eu coloquei uma figura esquemática de onde estaria localizado o tálamo. Esses gráficos aqui, esse gráfico, ele é um gráfico de conectividade. Então, aqui estaria localizado o tálamo. Todas essas letrinhas pretas, elas representam diferentes estruturas. E essas linhas, elas representam a conectividade talâmica com cada uma dessas estruturas. Quanto mais forte a coloração, maior foi a conectividade do tálamo com essas estruturas. E aqui essa outra figura, que eu acho muito interessante, ela também está demonstrando então, as regiões em vermelho. Então, mostra regiões que estão funcionalmente conectadas. Aqui é na condição de placebo. Então, as regiões que estão, né, aqui o tálamo, né, tá ativo, que é o que eles estão investigando, e o tálamo está funcionalmente conectado com algumas estruturas. Aqui na condição de LSD, as estruturas funcionalmente conectadas ao tálamo aumentam em número. E o que é legal? Aqui na região do córtex visual, essa coloração em azul significa que o córtex visual ele não está ativo naquele momento, porque o paciente o participante, ele está de olhos fechados. Mas na condição de LSD, mesmo de olhos fechados, existe um aumento na conectividade da região do córtex visual. Então isso demonstra que mesmo de olhos fechados, mesmo com a ausência de estímulos sensoriais chegando, a pessoa pode enxergar alucinações visuais com o LSD. Esse outro mapa aqui também eu trouxe para mostrar. Ali daquele lado está mostrando então, outro estudo que avaliou a conectividade talâmica de GBC, então é de forma global. As regiões que estão em cores quentes, elas demonstram aumento da conectividade, e as regiões de cores frias demonstram diminuição da conectividade. Então, a gente percebe que existe então um aumento da conectividade talâmica com diversas estruturas, como propõe o modelo. Mas esse aumento ele não é indiferenciado, ele não ocorre para todo o córtex. Então, ele vai ocorrer para algumas estruturas e outras não. Então, isso corrobora parcialmente apenas o modelo. Mas, inegavelmente, o tálamo ele possui, então, um papel central e muito importante na experiência induzida pelo LSD. E essas duas figuras que eu trouxe aqui foi para demonstrar uma coisa interessante. Aqui também é um mapa de conectividade global do cérebro no estado induzido por LSD. Então, novamente, né, estruturas, por exemplo, com cores quentes, como aqui no lobo occipital, eles estão mais ativas, e as estruturas com coloração azul estão menos ativas. E esse outro mapa, ele demonstra o mapa da expressão gênica cortical do receptor de serotonina 2A. E se a gente reparar os dois mapas, eles possuem uma grande sobreposição de coloração. Aqui, as cores em amarelo e vermelho, elas indicam uma maior expressão do receptor de serotonina 2A ao longo do córtex. E as regiões em azul indicam uma baixa expressão. E aí, por exemplo, se a gente olha, a região do lobo occipital está demonstrando um alto nível de expressão desse receptor de serotonina, e aqui existe um aumento da conectividade do lobo occipital. Enquanto, por exemplo, que aqui na região do córtex pré-frontal existe uma diminuição da conectividade e também existe uma baixa expressão desse receptor. Então, os autores encontraram que a grande parte das modificações na conectividade cerebral, elas estão correlacionadas com o padrão de distribuição do receptor de serotonina 2A ao longo do cérebro. O último assunto que eu queria discutir com vocês é a respeito das alterações na consciência. Então, o estado psicodélico induzido por LSD se
propõe que ele contrasta com estados de inconsciência. Isso de acordo também com aquele modelo do cérebro entrópico que eu comentei. Aqui eu trouxe a figura de novo, porque eu acabei retirando ela em inglês, mas aqui está demonstrando, por exemplo, esses estados de alta entropia, eles são estados caracterizados por ter uma consciência expandida. Então, como ocorre no estado psicodélico, como ocorre, por exemplo, nos estados do sono REM, no estado de sonhos vívidos e de alguns estados de psicose, por exemplo. Enquanto que o oposto dessa linha de transição, um estado de baixa entropia, está relacionado também com um baixo nível de consciência, ou até inconsciência, por exemplo, nos estados de coma, nos estados de anestesia, no estado de sono profundo. Então, se o LSD, por exemplo, se o estado cerebral induzido por LSD é um estado de consciência expandida, é esperado que os estudos com participantes que estão inconscientes, eles contrastem os resultados. E é interessante porque a gente pode observar isso. Por exemplo, como eu comentei agora há pouco com vocês, o LSD ele ocasiona um aumento na conectividade talâmica com o córtex. Em contrapartida, alguns estudos com pacientes inconscientes, por exemplo, anestesiados, encontraram uma redução na conectividade talâmica. E também, um dos estudos incluídos nessa revisão foi um estudo feito com uma microdose, então com 13 microgramas. Ele não apresentou alterações significativas na conectividade talâmica. Isso era, digamos, esperado, porque essa dose, 13 microgramas, ela é muito baixa e ela não é suficiente para provocar alterações na consciência. Embora ela provoque alterações no humor e outros fatores, mas ela não provoca alterações na consciência. Se não existe essas alterações na consciência, então a conectividade talâmica também não vai ser afetada. E um outro resultado contrastante também, que eu falei alguns slides atrás, que o LSD ele provocou um aumento da dimensão fractal no estado cerebral, enquanto que foi encontrado dimensão fractal diminuída em pacientes com estado de sono e anestesia. Então, de acordo com esses resultados, é sim sugerido então de que o LSD ele ocasiona uma expansão na consciência do indivíduo. Bom, então, de considerações finais. Então, os resultados sugerem que a experiência psicodélica é causada por uma reorganização do funcionamento cerebral a nível sistêmico, né? Então, como eu comentei, a princípio, o objetivo do trabalho era poder identificar quais eram as estruturas que estavam mais ativas, quais influenciavam mais na experiência psicodélica. E quando eu li os estudos, eram muitas estruturas, aparecia muita coisa, os resultados eram muito heterogêneos, e eu cheguei à conclusão, então, de que não adiantava focar em alguns componentes específicos, porque essas alterações, elas são globais. Claro, existem também, né, alguns componentes que são centrais, por exemplo, né, o córtex visual, que eu comentei mais cedo, que se correlaciona com taxas de alucinações visuais, também o tálamo, que tem um papel central, né, nessas alterações na conectividade, mas, de forma geral, os efeitos, eles são sistêmicos. E eu acho particularmente interessante porque isso só reforça a ideia que eu comentei mais cedo de que o cérebro é um órgão completamente integrado. Diferente dos outros órgãos que, por exemplo, a gente estuda nas ciências biológicas, em que a gente consegue identificar uma função de um tipo celular específico ou algum tecido específico, o cérebro ele é muito mais complexo do que isso. Então, para conseguir entender como ele funciona, tem que ter uma visão assim muito ampla, muito integrada do funcionamento, entender que diversas estruturas estão envolvidas com uma única função, que uma única função também está localizada em diferentes regiões, digamos assim, localizada é até feio, mas é basicamente isso, né? Aqui eu trouxe esse gráfico representativo, que eu acho ele muito interessante, foi um dos primeiros que eu encontrei quando eu comecei a ver sobre o tema, que ele representa, assim, de forma bem geral, o que eu comentei. Cada bolinha dessa, nesse círculo, representa uma região cerebral. E essas linhas representam a conectividade. Isso aqui seria o cérebro no nosso estado normal. Então, existem regiões se conectando, tudo bonitinho. E no estado induzido por LSD, existe um aumento massivo de conexões entre diferentes regiões que comumente não se comunicam ou que se comunicam pouco. E quanto mais grossa a linha, maior é o nível de conectividade. Então, eu acho que esse gráfico, ele resume bem, assim, o que eu tenho tentado passar para vocês. E essa modulação cerebral, então, ela pode ser aplicada na psiquiatria, né? Existem já alguns estudos conduzidos com LSD. É bem difícil, na verdade, por conta da legislação, a restrição que eu comentei mais cedo com vocês, ela ainda é em vigor até hoje, desde 1970. Então, é muito burocrático para se realizar estudos com LSD, ainda mais em humanos e tudo mais.
Mas na Suíça, a legislação ela permite a aplicação do LSD em algumas pesquisas. E lá eles já conseguiram ver alguns resultados promissores. E eu penso assim, né, qual seria, por exemplo, o efeito do LSD em pacientes psiquiátricos? Então, ali pacientes que às vezes estão passando por uma situação assim traumática, alguma fobia, uma convicção muito forte a respeito de alguma coisa. E como eu falei, o LSD ele consegue desintegrar esses pressupostos estabelecidos. Esse aumento da entropia ele permite que diferentes estruturas se conversem, alteração na percepção tanto do mundo quanto de si mesmo. Como será que seriam esses efeitos em um paciente que está passando por um problema psiquiátrico, né? É interessante de investigar. E aqui o LSD ele tem se mostrado uma ferramenta útil e segura para a pesquisa científica. Então, todos os estudos incluídos, nenhum deles relataram que nenhum paciente teve nenhuma complicação. Os desenhos experimentais eles eram bem construídos, eles tinham uma série de exigências para que a pessoa participasse. Ela não podia, por exemplo, ter um histórico de transtorno psiquiátrico, ela tinha que estar bem de condições de saúde, eles entravam em contato com as pessoas depois do estudo para ver se elas tiveram algum efeito colateral, nenhum deles relatou isso. É claro que é interessante lembrar que aqui eles avaliaram o uso agudo de LSD, então o uso uma vez. Na prática psiquiátrica, essa administração ela ocorreria de forma mais frequente. Então, como seria, né, o LSD aplicado de uma forma mais recorrente? Será que continuaria sendo seguro e útil? Mas é interessante de ver que, pelo menos nessas pesquisas pioneiras, ele não tem demonstrado nenhum potencial de abuso, como diz a categoria em que ele está inserido. Então, eu acho muito importante e eu espero, por exemplo, que estudos como esse, tanto de revisão quanto os estudos empíricos, eles auxiliem para que no futuro essas burocracias legais em relação à pesquisa com LSD, elas sejam diminuídas e isso permita mais pesquisas serem desenvolvidas. Então, acho que era isso. Muito obrigada a todos que vieram.